Eu sou da empresa Grug, né? Participei desde o APL, do início, né? O ano passado a gente participou do PMC e, inclusive, o gestor lá que foi lá, o consultor, foi o Agostinho, aonde assim ele, olhando assim, né? De fora, talvez a gente na tribulação do dia a dia, naquela correria, a gente não consegue, né? Ter aquela visão que às vezes ele, né, coloca para a gente. Então, bastante coisa assim foi bastante útil mesmo para esse projeto que nós vamos assim de melhoria estar apresentando. Então, lá na AT, na Grug, foi a redução do tamanho de caixa. Não só, né, esse projeto em si que nós detectamos e muitas coisas melhoramos lá, né? Também em vários layouts, né? Cada mudança também de coleção é necessário umas mudanças de layout. Então, foi bacana mesmo, ele está nos ajudando a isso. Então, redução do tamanho, ele detectou uma divergência lá que os tênis, né, do 20 ao 27 era colocado na mesma caixa, né, do 28 ao 34, e ele ficava dançando, né? E as botas também, como eu tinha 2 tamanhos de bota, né, então tinha 2 tipos de caixa também. E aí acabamos, né, na sapatilha, a mesma coisa, que entrou, né, junto com o tênis do 20 a 27, que bateu certinho. Então aí houve, né, uma diminuição bacana, até quando tem aqueles pedidos maiores, né, bem grande, inclusive agora, né, nessa época que é bota, inclusive o espaço que às vezes esperava até toda, né, a linha acabar. Então eram aquelas caixas muito grandes. Então isso, né, a gente foi detectando e colocando isso. Então a melhoria foi feita de que forma? Nós chamamos o fornecedor, pegamos o pezinho menor com o parzinho maior e fomos se ajustando na caixa do tamanho, né, que serviria, que ficaria encaixadinho, bem bacaninha, sem também, né, ficar uma coisa fora do normal ali. E ali a gente conseguiu colocar uma caixa só para a bota e uma caixa nessa linha, né, do 20 ao 27, juntamente com a sapatilha, né, que se encaixou legal. E aí nós conseguimos, assim, diante dessa avaliação, aquela caixa tão grande que ficava até espaçosa, nós conseguimos diminuir ela um pouco mais, aí ganhamos o custo. Na época nós pagava um real e alguma coisa nessa caixa, caiu para 86 centavos, né? Num lote, vamos supor, às vezes de 50, 70 mil caixas, né? Nós já vamos ver ali que a gente já ganhou um percentual bom ali de valores, né? E também no frete em si, né? Porque às vezes quando nós negociamos frete, eu estou falando da minha realidade, né? De pequena empresa mesmo, né? E nessa realidade, muitas transportadoras fazem a cubagem, pede primeiro, olha, passa aí o tamanho das caixas. E com as caixas menores, né? Até 1% nós conseguimos reduzir nos fretes, né? Dessas caixas, né? Inclusive das caixas coletivas, né? Porque elas são padronizadas entre 12, 15 e 18. Então, nós conseguimos também diminuir o custo em si através disso. Isso. Aí nós temos, né, a caixa que nós passamos para essa mais estreitinha, menor. Pode passar ali. A caixa de bota, que era bem grande, né? Ficou menor. Isso, olha como que ficava o tênis antes, dançando dentro, depois ele ficou bem, né, ajustadinho. A sapatilha, as botas, né, a bota maior, como ela ficava bem encaixadinha, que ela ficava, né, até espaçosa. Depois lá, nós também fizemos uma análise de material, né, que podia dobrar sem o problema de enrugar ou de dar alguma quebrada no material. E diante disso nós conseguimos, né, esse custo, né, da caixa em si, né, da redução percentual do custo da caixa individual, a redução percentual sobre, né, despesa de frete, que foi mesmo até hoje
colocado 1%, né? Não chegou ainda no 2%, mas 1% caiu mesmo, né? De 5%, que era de 4,5%, passou para 3,5%. E nós fizemos um levantamento em cima das caixas, né? Vamos por pedidas até agora, junho, né? Então já deu uma diferença já de R$13.000, né? Só nesses primeiros semestres de pedido, né? Então foi assim uma redução muito boa mesmo no sentido de competitividade, né? E nós sabemos que a melhoria ela é contínua, né? Então, o PMC ele vem ajudando em... Às vezes a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu sou sócio, eu sou só lá na empresa, o meu sócio é a Dilma, só, mas... Então, o que eu necessito é isso, né? Dessa visão em si, através do Sebrae, e outras ajudas também, né? Que o Sebrae em si, através aqui do sindicato também, né? Nos ajuda muito na empresa, que através até mesmo das feiras. E o processo melhor foi que, às vezes, assim, a gente, né? Naquela situação, a gente não consegue ver. E a melhoria precisa estar acontecendo, né? Da forma que até mesmo o consultor colocou agora há pouco, que nós precisamos, assim, estar abertos a isso, porque as melhorias estão aí, o mercado cada vez mais competitivo e talvez uma visão, né, que um desses consultores consegue passar para a gente, como, né, desde o APL, né, ajudou muito, porque eu só tenho 4 anos de empresa, e isso me ajudou muito, né, a ter outra visão, né, e graças a Deus, assim, a cada ano eu estou subindo um pouquinho de produção, não muito, né, porque... né, não está fácil, mas como ele já disse, o preço já está lá, então precisa se adaptar em tudo isso, em custos, né? E a cada detalhe que a gente faz, a gente, né, consegue se manter no mercado e pouco em pouco, né, dando uma alavancagem naquilo que a gente precisa, na inovação, num produto melhor, naquilo que é diferencial. Então é importante mesmo, né? A nossa participação, a empresa Grug, dentro desse PMC, que de uma forma ou de outra, às vezes ele chegava lá e aquela tribulação da empresa, e uma correria, mas mesmo assim, né, o resultado no fim do dia, né, deixava a gente sem paz. Por quê? Né? Incomodava a gente, porque tinha que melhorar, porque aquilo não estava 100%. Então, esse sentido do PMC, inclusive desde o início do APL, é de uma ajuda, sim, muito importante e valorosa mesmo para a empresa. Obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Satisfação voltar a Birigui, rever amigos, né, rever o pessoal do sindicato, o pessoal do Sebrae. A gente trabalhou aí durante um bom tempo e está retornando a casa, né? Então, é um prazer voltar a rever alguns colegas aí de trabalhos. E o trabalho do IBTEC é isso aí, né? Trabalhar nos processos, trabalhar na melhoria da gestão. E dessas 32 marcas, a gente vai apresentar apenas 3. Mas foram 32 projetos que deu aquele montante ali que a gente apresentou. Então, a gente sabe que o empresário abrir as portas para o consultor às vezes não é fácil, né? Criar essa confiança com o consultor lá do Rio Grande do Sul, anda 1.200 quilômetros para vir aqui, né? Ter esse entendimento, né? Saber que o consultor vem aqui para ajudar, ter esse entendimento às vezes não é muito fácil. Mas o nosso trabalho é esse, nós realizamos o trabalho no Brasil inteiro, né? Visitamos praticamente todos os polos brasileiros e a gente está aí agora apresentando os resultados de 2012, né? 3 projetos, começamos com a Grug aí. Quem não quer melhorar os seus processos, né? Quem não quer reduzir os custos de mão de obra, né? Quem não quer aproveitar melhor a mão de obra, os materiais e assim por diante. Esse é o nosso trabalho, né? Então, em cima disso que a gente desenvolveu esses 32 projetos, né?
E aí está apresentando uma pequena parcela para vocês. Ok? Agora nós vamos chamar o pessoal da Biri. O Pedro vai falar, junto com o Rafael e o Júnior, que fizeram, né, o projeto, mas o Pedro que vai estar explanando melhor esse projeto, pode ir mostrando aí para vocês os resultados que eles conseguiram. Eu não sou o diretor da Biri, né? Mas nós estamos aqui representando os dois nomes que aparecem ali, né? O Maurício e o Juliano. E nós viemos aqui com dois projetos, né? O primeiro é o projeto de redução do consumo de materiais, ou rendimentos, né? Que nós vamos apresentar para vocês agora. E a nossa meta seria reduzir os consumos, dos materiais, né? Por meio da análise, revisão e melhoria das peças do calçado, né? E nós fizemos isso. Iniciamos no dia 31 de agosto de 2012, fazendo o primeiro passo, que seria reduzir os consumos, verificando modelo a modelo, né? Ver possíveis melhorias, até economia no consumo de matéria-primas. Depois nós passamos para o segundo passo, no dia 14/9, onde nós conseguimos reduzir os consumos dos materiais por revisar o consumo dos modelos, né? Nessa parte aí, entrou a seguinte causa, né? Por exemplo, tinha ali alteração das peças do modelo por parte da modelagem e não informado, né? Ao setor de ficha técnica. Também envolvia ali ganhos de consumos na produção, os cortadores melhoraram ali os encaixes, né, e acabaram ganhando em termos de consumo. E até mesmo falha no cadastro da ficha técnica, né? Fomos revisando isso e conseguimos melhorar alguns consumos, né? Também começamos a acompanhar o setor de corte no dia 28/9, né? Talvez cortando fora do encaixe que foi previsto, ou até mesmo um encaixe melhor, conforme dissemos, né? E por último, nós homologamos o novo consumo nas fichas técnicas do sistema, né? Aqui tem uma amostra da análise feita em 3 itens, né? Vocês podem verificar ali, a primeira referência, 302.069.244, é um forro, né, desse modelo, onde o consumo anterior era 0,08250, e com essa revisão, nós chegamos ao consumo atual de 0,06024. Isso representou 27% de economia, né? A diferença em consumo ficou em 0,0223. Pegamos a média da produtividade deste modelo no mês de outubro, né? E achamos que seria 314 pares desse modelo. E o preço desse forro que é usado ali é de 8,37, né? Então, pegando ali aquele consumo, aquela economia, vezes o 8,37, chegamos a um consumo, uma redução, né, de R$ 58,51 só dessa peça, né? Então, em média, um pelo outro ali, dos 3 itens, deu um ganho de 15%, né? Um pelo outro. Aí aqui nós fizemos um outro cálculo, né, de resultado alcançado. Por exemplo, um ganho em média de 15% na amostragem. Então, esse ganho mensal seria de R$ 71,60 por mês, né? Um ganho mensal. No ano, daqueles 3 itens só, né? No ano, a somatória seria de R$ 859,20, né? E aí nós fizemos uma estimativa, né? Pegamos esse valor aí dessa amostragem, desses 3 itens, e pegamos ali 10% dos materiais consumidos durante o mês no setor de almoxarifado. Então, nessa estimativa, nós chegamos a um ganho real de R$ 300, né, mensal, e no ano seria R$ 3.600, jogando assim essa mesma porcentagem em cima de 10% apenas do material consumido no
no almoxarifado no mês de outubro, né, 2012. Então, esse é o primeiro projeto que nós desenvolvemos, né? E tivemos um segundo projeto também, que é a otimização do setor de almoxarifado. E a meta seria a melhoria na organização do setor de almoxarifado. Então, aqui nós temos o plano de ação desse segundo projeto, né? Que no dia 31 de agosto, nós iniciamos com a organização física do almoxarifado, que consistia na análise do arranjo físico, né? E a equipe do almoxarifado que desempenhou essa função, né? Depois veio a organização física do setor, que é os levantamento dos materiais, quantidade e tipo de materiais que tinha ali, né? Também desempenhado pela equipe do almoxarifado. E depois veio a organização física do setor, né? Também a equipe do almoxarifado que fez. Esse quarto item aí, da organização física do setor, ali está a separação e identificação dos materiais, tanto os ativos como os inativos. Isso foi fundamental, porque separou, né, os inativos dos ativos. Melhorou o tempo para se achar um material, né, porque tirou os inativos do meio, e só esses inativos a gente conseguiu ali preencher 3 gavetas das prateleiras que temos ali, né? E melhorou ali, claro, para achar esse material, né? E por último, a melhoria contínua, né? Aí vocês podem verificar uma foto, né? As fotos do nosso setor. Ali as 2 fotos são antes, né? Só para vocês terem uma ideia, nós temos ali algumas caixas de produto acabado que pertencia à expedição, mas como não cabia lá, estava no almoxarifado, né? Ocupando espaço ali também. Essa também é antes, né? As nossas prateleiras, a mesa para cortar material, como era, prateleira ao fundo, né? E agora o depois da mudança. Demarcamos, né, as faixas com os corredores, mudamos prateleiras de lugar, né? TR, essas coisas, tudo para melhorar. E do lado, agora a disposição das prateleiras, né? Ali ainda nós não temos as etiquetas com a identificação dos materiais, mas conforme dissemos, é melhoria constante, né? E agora nós já temos essas etiquetas com identificação dos materiais. Outra prateleira, né, com produtos pequenos, como fivela, rebite, essas coisas, tudo, né? Cadarço, fica naquele canto ali. E aqui uma vista de cima da prateleira com os rolos de materiais. E os resultados que nós conseguimos, né, com essa melhoria, que foi a organização, conforme vocês viram o antes e o depois, né? O almoxarifado ficou mais organizado, sobrou mais espaços, né, no almoxarifado, economia de tempo para se localizar um material, no caso, para fazer um relatório, né? E essa separação, conforme já disse, do material ativo e inativo, que também contribuiu para isso, né? Para achar mais fácil o material. E a identificação dos materiais também, que é fundamental. Hoje, qualquer um que chega, né, procurando um material, ele consegue localizar. Antes eram os meninos que trabalhavam lá que tinham que procurar, né? Hoje as pessoas conseguem achar. Então, o nosso projeto é esse, né? Muitos outros foram envolvidos, mas o nosso tempo permitiu que a gente apresentasse apenas 2 projetos aqui, né? Eu agradeço a atenção de todos. Agora o Gaúcho, diretor da empresa Liglé, Baby, vai falar para a gente um pouquinho sobre o projeto que eles desenvolveram lá na empresa. Boa noite para todos. Como ela disse, a Elines, né? Sou mais conhecido como Gaúcho, mas, né, Ellen Martins é o meu nome, certo? Então nós trabalhamos na parte de desperdício de tempos e fluxo operacional de processos. Nós tivemos um primeiro trabalho no setor de layout de corte, um segundo trabalho no setor de bancas, né? Um terceiro trabalho no setor de pesponto e um quarto trabalho no setor da montagem. Nós vamos passar um slide aqui como que era e como que ficou para vocês entenderem melhor. Nós tínhamos um desperdício de tempo, como vocês viram, ao nosso setor de bancas, né, de
de entrada e saída de serviços externos, ficava lá no fundo da empresa. E a porta da empresa era aqui. Então, nós tínhamos esse desperdício de tempo, da pessoa ir lá e voltar, ir lá e voltar. E como a gente trabalha com muitas bancas, a gente até nem colocou os quilômetros que a pessoa percorria durante um dia, né? Mas só para observar, vocês dão uma olhada que a distância era enorme, né? Então, agora esse era o anterior, agora vamos no atual. A gente mudou o mais próximo da porta, para quê? Para esse atendimento ser mais ágil e ter menos circulação e menos desperdício de tempo. Voltando ao anterior, nós tínhamos no setor de corte uma posição inadequada para os nossos balancinhos, que é esse primeiro visual aqui. Eles eram meio numa posição atravessada, vamos dizer assim, né? E também criamos uns dispositivos. A gente já tinha um dispositivo para colocar as facas, né? Que todo mundo sabe, é um número enorme de facas, modelo, tamanhos, etc. Então a gente volta ao atual, ao anterior, desculpa. Nós colocamos ele numa situação melhor, que na parede lá nós colocamos esse dispositivo, agora a distância dos cortadores para pegar as facas ali fica numa distância de uma mão, ele não precisa nem sair do lugar para ele alcançar o dispositivo das facas. A separação a gente também encostou mais próximo dos cortadores ali, para se tiver um probleminha ela já vai resolver na hora, certo? Agora passando para o setor de pesponto, o que aconteceu? A gente volta ao anterior, para explicar melhor. A gente começava aqui no corte e terminava lá no fundo, lá na revisão, que depois esse material vinha de novo para o setor de montagem. Então, outro desperdício de tempo, de circulação, da pessoa ir lá e voltar, também era um desperdício enorme. A gente que está lá no dia todo não percebe isso aí, mas melhorou a circulação dentro da empresa um 80%. Você já não vê mais aquela circulação, mas você olhava e dizia, o que ela... mas ela está levando, está buscando. E hoje a gente terminou esse desperdício de tempo, porque hoje um dos maiores problemas de produtividade, de produção, realmente é o desperdício. Mas o desperdício de tempo é o maior desperdício de todos. Então, essa redução de tempo, de circulação, de estado, é um dos pontos cruciais que a gente tem que atacar. Voltando ao atual, então, o que a gente fez? A gente fez esse sistema de U, certo? Começa lá e termina aqui. E com isso, a gente encostou o final do pesponto junto com o abastecimento que nem vocês estão vendo a seta ali, junto com o abastecimento da montagem. Então, hoje sai do pesponto, não anda nada, simplesmente a pessoa empurra a caixa ou a ficha e já vai abastecendo na montagem. Voltando o outro, nós tínhamos esse processo de trazer de lá do fundo para cá. Então, agora ficou do lado, né? Como nós vimos no anterior. A gente mudou também o sentido da esteira, que ela começava da esquerda para a direita, a gente inverteu para quê? Que como o abastecimento ficava desse lado, a gente pôs para o lado do pesponto, volta lá. Ficou, como eu disse, ficou do lado. Nós tínhamos um problema de giro de forma, que acho que a maioria das fábricas tem, ainda mais quem trabalha com esteira manual, que é o nosso caso. Então, né, a distância onde volta lá só para mostrar. Nós desinformava lá no final e vinha abastecer aqui. Então, era uma distância muito longa para percorrer lá, toda essa distância. Então, nós tínhamos esse problema de forma, não tinha forma que não dava giro, sempre tinha que comprar mais. Volta lá. Então, o que a gente
que a gente fez? A gente mudou todo o layout da esteira, mudamos o sentido, né? Abastece do lado esquerdo, onde chega o material, desenforma na mesma altura onde abastece, então desenforma e já cai lá, o rapaz não tem nem trabalho de procurar a forma, a pessoa que tira da forma já passa para o rapaz que abastece. Só com isso também daí nós tivemos essa redução de distância de transporte de 27%, né, estamos falando aqui de um exemplo que a gente deu do desperdício de tempo e da redução das formas. Nós tivemos uma redução de 27%. A forma, nós usávamos no processo, da hora de abastecer até lá no pranchamento, 120 pares ficavam em cima da esteira para nós fazer a nossa produção. Hoje nós temos a mesma produção, só que em cima da esteira a gente trabalha com 80 pares. Então, a gente teve um ganho aproximado aí, numa média de 40 pares. A gente fez uma estimativa aí que um par de forma hoje custa R$ 14,25. A gente teve aí uma diferença aí de R$ 570, né? A gente não colocou aqui no ano e no mês, porque isso depende muito da coleção, depende quantos jogos de formas. Então a gente só deu uma pincelada, mas a economia maior foi essa daí da agilidade. Então, diminuir as distâncias, automaticamente diminuindo a distância, o tempo de giro do sapato é menor, não só a forma também, mas o giro, né? Hoje eu preciso de 160 par para atingir minha produção de estoque de giro. Antes eu precisava de 240, que era 120 na esteira e mais 120 lá esperando para ser abastecido. Hoje não. Hoje eu tenho 80 na esteira e mais 80 para ser abastecido. E uma boa noite e muito obrigado. Pessoal, esse último projeto dá para se perceber que praticamente se aplica todos os conceitos da manufatura enxuta, né? Melhor aproveitamento da mão de obra, redução dos desperdícios, melhor aproveitamento do tempo, né? Redução dos estoques intermediários. Então, aqui é um exemplo típico que dá para fazer, né? Aí o Gaúcho, que é um velho conhecido meu, né? A gente acabou se encontrando hoje aqui depois de muitos anos, né? Ele mesmo disse, é ter vontade, é querer fazer as coisas que a gente consegue que cada empresa seja mais produtiva. E o trabalho dele está aí, né? De novo, eu volto a relembrar isso. Não é muito fácil as fábricas abrirem para um consultor de fora vir, né? Mas a nossa ideia é essa, é olhar os processos, né? Buscar o melhor aproveitamento, buscar a redução da mão de obra, né? Esse é o objetivo das consultorias, né? E está aberto para todo mundo, né? Todos podem fazer, né? Basta querer. Obrigado.